Olá, povo lindo, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre dicas para energizar o ambiente, porque não adianta nada a gente fazer um banho para retirar a energia negativa, um banho de prosperidade, um banho de saúde, ou então gerar energia para a gente fazer um reiki, por exemplo, e chegar em casa, a casa está desenergizada ou então com energias ruins, deletérias. Ou então a mesma coisa com a sua casa, com o seu trabalho. Então, eu vou ensinar algumas dicas para que a gente consiga levar a vibração tanto da casa como do local que você quiser, inclusive do trabalho. E principalmente, muitas vezes a gente não precisa nem estar junto, a gente não precisa ter o trabalho de estar fazendo alguma coisa. São dicas bem simples. Então vamos lá. Primeira dica: música. A música tem um poder elevadíssimo de mudança de vibração, de padrão de vibração. Então, por exemplo, uma oração cantada, um mantra, aquelas músicas de limpeza de ambiente, como a limpeza de ambiente de Arcanjo Miguel, ou então aquela que são de frequência em hertz. Então, acima de 432 hertz, então você já está elevando a vibração da sua casa. Eu não fico em casa, eu dificilmente estou em casa. Quando eu estou em casa, meus filhos estão, eles querem ver televisão. Não tem problema, você pode deixar algum aparelho aí durante o dia mesmo, tocando, mesmo que seja baixo. Ou então, quando você chegar em casa, coloca bem baixinho, não vai incomodar ninguém. Mas a produção dessa vibração na sua casa eleva a energia, tá? Então, a primeira coisa e a mais fácil é deixar uma música tocando. Eu gosto também muito de cantos gregorianos. Então, e os mantras para mim também são bem importantes. Então, eu deixo lá tocando pelo menos uma horinha aí de manhã, enquanto eu preparo o café. Ou então eu começo a ver minha agenda para planejar o dia. É o horário que tá sempre com uma musiquinha calma aqui em casa. 2. Gráficos radiestésicos. Então, eu já passei para vocês, eu tenho até uma playlist aqui de gráficos radiestésicos. Então, assim, os de proteção são muito importantes. Então, o anti-magia, o turbilhão, que é para gerar energia, o sagrado nome de Deus, o sagrado nome de Jesus, que também são de proteção e elevação da vibração, tá? Eu gosto também de trabalhar com um gráfico que se chama escape. Ele é ótimo para ser colocado atrás das televisões, micro-ondas, todos os aparelhos elétricos, inclusive computador, notebook e celular. Porque a gente sabe que a energia, ela está atravessando o nosso campo. E ela pode deixar, inclusive, a gente doente, né? Então, muitas pessoas que têm casas perto de torres de energia, por vezes ficam doentes e não sabem o que é. Aí tem que fazer um trabalho na casa para limpeza, para segurar essa energia positiva e retirar a energia negativa. Então, assim, o escape, vocês podem imprimir mesmo ou mandar fazer etiquetinhas e colocar atrás de todos os aparelhos que vocês têm em casa. Ele vai evitar que entre tanta energia deletéria e, sendo assim, eu elevo também a energia da minha casa, tá certo? Então, a segunda dica foram os gráficos radiestésicos. 3. Plantas. Diversas plantas são boas, vocês podem pesquisar algumas, né, no YouTube. Eu, na minha casa, tenho espada de São Jorge, que é a mais comum, mas eu adoro a lança de São Jorge, que também é de proteção. Então, acho que são duas plantas muito bonitas, principalmente a lança. Bambu, que atrai abundância, calma, prosperidade, e também tem muito de ser algo voltado à resiliência, né? O bambu é muito resiliente, então é um símbolo de resiliência, de cair e levantar, de se dobrar, mas não quebrar. Então, o bambu eu também gosto bastante. Aí também tem aquela famosa pimentinha aí, porque, né, se tiver algum problema, vai pra pimenta e não pro pezinho de pimenta e não pra gente. Quarta dica, que na verdade deveria ter sido a primeira: a limpeza física e organização da casa, do ambiente, da sua mesa, do seu escritório é importantíssimo. Então, assim, a gente primeiro tem que organizar a bagunça, jogar fora aquilo que não presta, limpar de verdade, fazer uma limpeza, tirar o pó de verdade, né? Pra depois a gente pensar o que eu vou agregar, né? O que eu posso fazer para elevar
a minha energia. Porque se eu tô com a energia estagnada, não adianta eu colocar em cima de energia estagnada uma plantinha, porque essa plantinha não vai para frente. E ela não vai conseguir virar a energia pro positivo, tá? Próximo tópico são os cristais. Então, falar de transmutar energia, pode ter na tua mesa aí, ou um lugar que você goste, na sua casa, alguns cristais. Se você não conhece muito sobre cristais, o cristal mesmo, cristal branco, porque aí você pode imantar na energia que você quer. Então, você consegue fazer uma oração e imantar nele a energia da prosperidade, da felicidade, da tranquilidade, da saúde, do amor, né? Ele é um coringa. A ametista, ela é ótima para transmutar, então, as energias negativas para o positivo. Então, você coloca na mesa, mesmo ela às vezes meio bagunçadinha, ela já te ajuda. É ótimo para transmutar qualquer tipo de energia. A selenita, é uma das pedras que tem a vibração mais alta, né, conhecida. Então, só o efeito de colocar ela na sua casa, ela muda a energia do ambiente, tá? Então, esses são os cristais que eu recomendo para quem não trabalha com cristal, para quem não conhece tanto de cristal. Não são cristais tão caros assim, né? E aos poucos você vai estudando para ver quais cristais você mais se afiniza e que mais se afinizam com o seu objetivo. Mas acho que esses são ótimos para a vibração da casa. 6, uma dica super simples de vovó mesmo. Fazer orações. Orar ou rezar, como você preferir, ou ler um texto, uma parábola, um texto bíblico, da maneira que você preferir. Tem gente, inclusive, que reza cantando. Então, da maneira que você ativa a sua espiritualidade, dar atenção à espiritualidade, todos os dias um pouquinho. Gratidão, 7ª dica. Ter um momento de gratidão, porque se for depender da nossa correria do dia a dia, a gente não para ser grato a alguma coisa. Ninguém tá almoçando e fala, nossa, gratidão por essa comida. Antigamente a gente fazia isso, né? Quando a gente tinha mais tempo de sentar com a família e agradecer. Mas chega no final do dia, ou faz um caderninho de gratidão, e aí eu colocaria pelo menos 3, de 3 a 5 coisas pelas quais você foi grato naquele dia. Então, por exemplo, fui grato porque meu chefe me elogiou, hoje eu fui grato porque eu consegui chegar a tempo, mesmo tendo saído atrasada de casa, eu sou grata por, não sei, pelo elogio que alguém me fez. Então, coisa simples, mas a gratidão eleva a sua energia, a sua vibração, e aí traz mais do mesmo, né? Como a lei da atração diz. Ou então você pode juntar a família no momento já de dormir e falar, filho, filha, pelo que você foi grato hoje, marido, e aí todo mundo vai falando um pouquinho da sua gratidão. Isso também é um movimento bem tranquilizador. Inclusive, ele diminui a ansiedade, porque a gente não fica só com a impressão de que no dia foi correria e coisa ruim. A gente lembra das coisas boas, porque lembrar do ruim a gente lembra o tempo inteiro. 8ª dica, sal grosso. Você pode espalhar em pequenos copinhos, sabe copinho de licor? Nos cantos, porque nos cantos é onde mais fica a energia estagnada, né? Então, colocar nos cantos da casa é sempre muito bom. Passar pano com sal grosso, desde que depois você passe pano com alguma outra erva, por exemplo, manjericão, alecrim, que traz alegria, hortelã, são ervas ótimas para passar pano. Então, um balde com sal grosso passa pano na casa toda, e depois um balde com folhinhas maceradas e você passa pano na casa toda. Isso feito uma vez por semana é maravilhoso. Você também pode fazer o filtro de sal, que eu já ensinei por aqui. Então, o filtro de sal é um copo com 3 dedos de sal grosso e completo com água. Deixo atrás da porta, ou próximo à porta de entrada, e aí a gente vê como essa água tá dia a dia, no máximo uma semana. Então, se ela estiver turva, é porque a energia não está muito bem. Se ela ferver, ou seja, se formar uma crosta de sal grosso ao redor do copo, é porque ela está bem ruim. Então, você tem que realmente fazer algum trabalho voltado para a limpeza desse ambiente, tá? E se ela ficar água separada do sal, uma água cristalina, límpida, tá tudo bem na sua casa, tá bom? Então, o filtro de sal, ele serve para impedir a entrada de energias negativas, que inclusive ficam lá no filtro.
quando você vê que ferveu ou que ficou turvo, é porque alguma energia tentou entrar e foi pega pelo filtro. Muito bem. 9, defumação. Dar preferência sempre para defumação de ervas secas, de ervas que você realmente tem em casa, ou então de incensos naturais. Eles são um pouco mais caros, mas valem a pena, porque na verdade alguns dos incensos que a gente compra baratinho aí, eles não têm a erva, eles não têm essa conexão com a natureza, que é o importante para que a gente possa agregar uma vibração positiva ou limpar uma energia negativa. Então, faça. Se você não tem dinheiro para comprar, compra lá alecrim seco. Aí você pode colocar num caldeirãozinho, acende a erva seca, porque a verde não vai acender, e vai passando pela casa. Ou então aqueles defumadores que são vendidos em casas de umbanda também são muito bons, desde que feitos de ervas naturais, tá? E a dica número 10, os óleos essenciais. Ainda nessa ideia de conexão com a natureza, a gente tem os óleos essenciais, que são retirados realmente das plantas. Não é essência. A essência é o cheirinho, feito industrialmente. O óleo essencial ele é retirado da própria planta. É como se fosse a alma da planta. Então, por exemplo, um incenso de alecrim vai te trazer concentração. Um óleo essencial de alecrim vai te trazer concentração, alegria. Um óleo essencial cítrico, ele é antidepressivo, ele eleva a sua energia positivamente. Um lavanda é calmante. Então, dependendo da hora do dia, coloca lá no difusor 10 gotinhas. Eu sei que esses óleos às vezes são caros, mas a gente usa muito pouquinho por dia e dorme sob o efeito disso. Você está em depressão, ou você está triste, ou estado depressivo, vai lá, ou ansioso também, usa um óleozinho de bergamota, de tangerina, qualquer cítrico, até de limão, que é mais barato, tá? E aí dá uma estudada aí nos óleos essenciais. Se quiserem, eu gravo um vídeo depois com quais são os óleos essenciais que podem nos ajudar em casa, e eu tenho certeza que vai ser ótimo, porque os óleos essenciais mudam a vibração rapidamente. Espero que vocês tenham gostado das 10 dicas de energia, e comenta aí se vocês gostaram, quais outras dicas vocês gostariam. Beijos. Que droga, acabou a luz, piscou e desligou o negócio.